China e a Rússia ficarão passivas? O que esperar? Então, já teve reação de países árabes, a gente já falou dos Estados Unidos. Vocês acham que isso pode envolver também outras potências, a depender de como vai ficar? Vou começar pelo Lori e depois Américo. Bom, vamos lá. A Arábia Saudita tem uma posição ambivalente em relação a isso. A Arábia Saudita é a maior adversária do Irã, né, no Golfo Pérsico. A Arábia Saudita é o centro, a matriz da doutrina sunita do Islã e o Irã da doutrina xiita do Irã. Bom, tendo dito isso, a Arábia Saudita não pode contrariar a chamada Rua Árabe, né? A opinião pública das populações árabes, tanto do Reino Saudita quanto dos vizinhos e ao redor do mundo árabe. E o mundo árabe se coloca como em solidariedade aos palestinos e ao Irã, porque são muçulmanos, né? E porque Israel ocupa Jerusalém, que é o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Então, há uma hostilidade muito forte com relação à presença de Israel em Jerusalém, a ocupação da Cisjordânia e agora também a destruição e a matança na faixa de Gaza. Agora, então, houve essa declaração de forte condenação, há um diálogo entre Arábia Saudita e Irã. Vamos lembrar que a China arbitrou a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, né? E agora, com relação ao reino em si, ao trono saudita, para eles é interessante que Israel tente impedir o Irã de chegar à bomba nuclear, porque seria uma ameaça também para a Arábia Saudita e para todas as monarquias árabes da Península Arábica, né? Então, esse papel que Israel está exercendo é desejável para a Arábia Saudita, mas isso ela não pode declarar em público nesse momento, né? E uma vez normalizada toda a situação, e se algum dia, né, for superada a questão da faixa de Gaza, haverá de novo um ambiente para uma reaproximação entre a Arábia Saudita e Israel, exatamente pelos interesses econômicos, mas também por causa do inimigo comum, que é o Irã. China e Rússia estão envolvidos nisso, porque tem a China que possibilita ao Irã se manter com o nariz acima da água do ponto de vista das sanções que a Europa e Estados Unidos impõem ao Irã por causa do seu programa nuclear, justamente. A China compra o petróleo barato do Irã, compra o gás barato, como compra da Rússia também. E a Rússia, como já dissemos, ela depende do Irã para levar adiante a guerra contra a Ucrânia. Mas aí termina o envolvimento. A China não tem interesse em ampliar essa guerra, muito menos em se envolver nela, e a Rússia não tem condições militares de abrir um fronte no Oriente Médio. Américo. Nenhum dos dois, nem Rússia nem China, tem qualquer interesse em se envolver militarmente nesse tipo de batalha. Está muito fora ali do espectro deles. A China, de fato, tem boas relações com o Irã, compra petróleo, mas tem, curiosamente, pouca influência na região, se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Se você comparar com as outras potências ali da região. Conseguiu fazer esse acordo, surpreendentemente, inclusive, entre Irã e Arábia Saudita. Eles restabeleceram relações diplomáticas, mas continuam muito com o pé atrás um dos outros. Eles têm relações, mas são grandes rivais. Então, a China e a Rússia não têm muita influência e não têm muito interesse, na verdade, nesse momento, em se envolver, especialmente do ponto de vista militar, nesse conflito. É curioso também, se vocês lembrarem, na semana passada houve aquela ligação entre o Donald Trump e o Putin, quando eles conversaram basicamente sobre a guerra na Ucrânia e o Putin dizendo que teria que vingar aqueles ataques ucranianos contra as bases aéreas, os jatos russos que foram destruídos. E os dois conversaram, o próprio Trump disse isso e depois foi confirmado pelo Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Putin, que os dois conversaram sobre a situação do Irã. Ali era o Trump, muito provavelmente também, colocando pressão, de alguma forma, no Kremlin, justamente por conta dessa compra de armamentos do Irã. E o Putin teria dito que tem interesse ali na estabilidade, não fez nenhuma defesa mais forte
do Irã. Tem uma relação comercial, mas, de novo, não tem interesse, força, capacidade nesse momento para se envolver nesse conflito. Então, o Irã tem o apoio aí mais ou menos velado dessas duas potências, Rússia e China, mas basicamente está meio sozinho nessa, porque não vai ter apoio mais duro desses dois países. Um parênteses, né, sobre isso que você falou, Américo, inclusive chamou muita atenção, porque quando o Trump e o Putin falaram, foi logo depois dos ataques lá com drones da Ucrânia na Rússia, e o presidente Donald Trump não falou absolutamente nada, assim, né, sobre tentar demover os russos de responder aos ataques ucranianos, mas ficou super otimista com o fato de que a Rússia o apoiaria para conseguir esse acordo com o Irã, né, o acordo nuclear com o Irã. Vou trazer mais perguntas aqui. Tem muita gente falando sobre Ucrânia, né, sobre a guerra na Ucrânia, como fica também. Aí tem aqui uma pergunta que chegou um pouco mais cedo, que deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Mas era basicamente perguntando, né, se essa situação também no Oriente Médio pode ter algum tipo de influência aqui, ó. Qual o impacto de uma guerra entre Israel e Irã na guerra na Ucrânia? A Rússia será prejudicada de alguma forma? O que vocês acham? Quem começa agora? Será que eu inverto aqui? Américo e depois Lori? A Rússia talvez tenha uma dificuldade aí de continuar comprando os drones iranianos se o Irã se mantiver por um longo tempo nesse atrito, nesse conflito, nessa possível guerra com Israel, porque o Irã não vai ter mais como vender os drones Shahed, que estão sendo muito utilizados pelos russos desde o início da guerra contra a Ucrânia, e obviamente se o Irã tiver que se defender, tiver que continuar atacando Israel de alguma forma, não vai ter condição de produzir tanto drone para poder continuar vendendo na mesma quantidade para os russos. Então isso pode aí indiretamente atrapalhar a Rússia. A Rússia não teria interesse nisso porque a Rússia tem dificuldades ali, transformou toda a sua economia numa economia de guerra, aumentou muito a sua própria produção ali de mísseis, de drones, mas é uma demanda muito grande, eles não têm como fazer tudo isso sozinho. Por isso fizeram acordos com o Irã, fizeram acordos com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte chegou a mandar soldado para lutar na linha de frente contra os soldados ucranianos. Então a Rússia depende desses aliados, que são párias em outras partes do mundo, sem falar, obviamente, de novo da China, o grande sujeito oculto aí do ponto de vista econômico, porque compra o petróleo do Irã, compra também petróleo e muitas outras coisas da Rússia. Então a Rússia teria essa dificuldade específica de conseguir esses armamentos, esses drones Shahed do Irã, porque o Irã, se continuar sob ataque, vai ter que tentar controlar o máximo possível o seu arsenal para usar como defesa e, eventualmente, ataques futuros contra Israel.